Modao Zushi, o fundador da cultivação demoníaca. Tradução de fã para fã. Autora: 墨香铜臭。 E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para não perder os novos capítulos. Ajude a autora e compre a obra original traduzida em português pela editora New Pop, para que cada vez mais obras chinesas possam vir ao nosso país. O link do livro está abaixo na descrição do vídeo. Capítulo 5. Agressão, parte 3. Os rapazes ali eram todos jovens e inexperientes. No entanto, ainda que parecessem nervosos, eles se mantinham rigorosamente em suas posições e protegiam a casa da família Mon, fixando talismãs nas paredes. O servo chamado Atong já tinha sido carregado para dentro do salão e Lan Sizui verificava o pulso dele com uma das mãos, enquanto a outra apoiava as costas da senhora Mon. Ele não podia socorrer os dois ao mesmo tempo, estava em um terrível dilema quanto a quem socorrer primeiro, quando de repente Atong se ergueu do chão. Adin exclamou entusiasmada. Atong, finalmente você acordou. Antes que a expressão dela tivesse tempo de se alegrar, Atong levantou a mão esquerda e apertou o próprio pescoço. Ao ver isso, Lan Sizui golpeou 3 vezes alguns dos pontos vitais de Atong. Wei Wuxian sabia que, embora parecessem gentis, as pessoas do clã Lan tinham uma força braçal que era o oposto de gentil. Com uma força como essa, seria difícil para qualquer um se mover. Entretanto, Atong parecia não sentir nada, e sua mão esquerda continuava apertando fortemente o seu pescoço, suas expressões parecendo mais dolorosas e distorcidas, os olhos vermelhos e esbugalhados. Lan Jingyi avançou para agarrar o braço esquerdo dele, mas era como tentar quebrar um pedaço de metal, não tinha qualquer efeito. Após um breve momento, ouviu-se um estalo, e a cabeça de Atong pendeu. Seu pescoço havia sido quebrado. Ele literalmente se estrangulou, diante de todos. Com lágrimas nos olhos, Adin gritou apavorada. Um fantasma! Tem um fantasma invisível aqui! Ele fez Atong se estrangular. O tom dela era muito agudo e sua voz soava, esganiçada e arrepiante, fazendo o sangue gelar. O medo acendeu dentro de todos e acreditaram naquilo facilmente. Ao julgamento de Wei Wuxian, porém, era o oposto. Aquilo não era um fantasma violento. Ele tinha examinado os talismãs que os garotos escolheram, todos eram do tipo anti-espíritos, e o salão leste estava literalmente coberto por eles. Se isso fosse mesmo um fantasma violento, então, assim que ele entrasse no salão leste, os talismãs teriam se queimado em chamas verdes. Porém, mesmo enquanto Atong se estrangulava, nada aconteceu. O mundo da cultivação tinha uma definição rígida para a categoria de fantasmas violentos. Eles tinham que matar ao menos uma pessoa por mês, e continuar com esse comportamento por pelo menos 3 meses. O critério foi estabelecido pelo próprio Wei Wuxian, e provavelmente ainda está sendo usado. Ele era o melhor em lidar com esse tipo. Para ele, se a criatura assassinasse uma pessoa a cada 7 dias, seria considerada como um fantasma violento que matava com frequência. Essa coisa tinha matado 3 pessoas de uma vez, dentro de um intervalo de tempo bastante curto. Seria difícil até mesmo para um cultivador mais capacitado pensar em uma solução imediatamente, quem dirá para esses juniores, que tinham acabado de iniciar suas carreiras. Enquanto ele pensava, um vento sinistro passou, as luzes das velas trepidaram e logo em seguida todas elas se apagaram simultaneamente, restando apenas a luz do luar sobre o pátio. Nesse momento, gritos vieram de todos os lugares, as pessoas começaram um grande tumulto, desejando escapar o mais rápido possível, tropeçando e caindo umas sobre as outras na direção da saída, como se fosse sua última esperança de vida. Lan Jingyi gritou: "Fiquem onde estão e não corram!" Ele não estava falando isso meramente para alarmar as pessoas. Na verdade, seres malignos adoram causar pânico no escuro, pois eles se beneficiam com a confusão. Quanto maior o desespero e o caos, mais seres malignos são atraídos. Em momentos como esse, correr apavorado não é uma boa opção. Mesmo assim, todos estavam morrendo de medo, então como poderiam dar ouvidos a palavras como aquelas? Muitos fugiram. Os poucos que permaneceram e ouviram as orientações dos juniores, silenciaram-se, e momentos após todo o agito, ainda era possível ouvir algumas respirações leves e soluços fracos. Lan Sizui incinerou um talismã de fogo, trazendo uma repentina claridade ao cômodo. A chama desse talismã é mais resistente que as de uma vela comum. Sendo assim, não seria extinta por ventos sinistros. Ele usou o talismã para acender as velas novamente, enquanto os rapazes confortavam os familiares e servos. Sob a iluminação, Wei Wuxian olhou casualmente para os seus pulsos, e notou que outro corte tinha se curado.
Após olhar, ele de repente percebeu que havia algo de errado sobre o número de ferimentos. Originalmente, ele tinha 2 cortes em cada um de seus pulsos. Um se curou quando Mosian morreu, e outro sarou com a morte do pai dele. O falecimento do servo, Atong, curou mais um dos ferimentos. Somando tudo, apenas 3 feridas deveriam ter sarado, deixando por último o corte mais profundo e mais cheio de ódio. Porém, agora não restava nenhum ferimento em seus pulsos e Wei Wuxian sabia que a Senhora Mo definitivamente era um dos alvos da vingança de Mo Xianyu. O corte maior e mais profundo provavelmente era reservado para ela. Mesmo assim, o corte tinha desaparecido. Wei Wuxian pensou consigo mesmo. Será que Mo Xianyu repentinamente teve uma epifania e abriu mão de seu ódio? Bom, só que isso é impossível, já que a alma dele foi oferecida como pagamento da invocação, tendo como desejo sua vingança, a ferida só poderia sumir com a morte da Senhora Mo. O olhar de Wei Wuxian lentamente se moveu na direção da pálida Senhora Mo, que tinha despertado há pouco e estava cercada pelas suas servas. Ele concluiu seus pensamentos após uma breve observação. A não ser que ela já esteja morta. Wei Wuxian teve certeza de que algo já tinha possuído o corpo da Senhora Mo. Pensou, se não é um espírito, então o que pode ser? De repente, A Jin gritou. O braço dele! O braço de Atong! Lan Sizui rapidamente colocou o talismã de fogo acima do corpo de Atong, para enxergar melhor e como esperado, o braço esquerdo dele também tinha desaparecido. Nesse instante a mente de Wei Wuxian ficou clara, ele sabia exatamente o que era o ser, o porquê a ausência dos braços esquerdos e imediatamente caiu na gargalhada. Lan Jingyi exclamou, seu idiota! Como você ainda pode rir em uma situação como essa? Mas, após pensar 2 vezes, ele sabia que Mo Xianyu era um estúpido de qualquer forma. Então de que adiantaria discutir com ele? Wei Wuxian puxou sua manga, tentando falar entre o riso. Nananina não. Lan Jingyi puxou sua manga de volta aborrecido e retrucou. Não o quê? Você é idiota? Pare de brincar. Ninguém tem tempo de prestar atenção em você. Wei Wuxian apontou para os cadáveres do pai de Mosian e o de Atong, que estavam caídos no chão, e falou, não, estes não são eles. Lan Sizui, que estava lançando um olhar de repreensão a Lan Jingyi, perguntou educadamente a Wei Wuxian. O que você quer dizer com estes não são eles? Wei Wuxian deixou a brincadeira de lado, e embora tivesse que parecer louco, o mais importante é que os garotos entendam o que ele quer dizer. Então declarou solenemente. Este não é o pai de Mosian, e este não é Atong também. Com seu rosto coberto de maquiagem, quanto mais solene ele fosse, mais parecido com um verdadeiro lunático ele ficava. Ainda assim, rodeado pelas fracas luzes das velas, suas palavras enviaram calafrios pelas costas de todos. Lan Jingyi, até então impaciente, encolheu os ombros assustado. Lan Sizui encarou por um segundo, e perguntou contrariado. Por quê? Wei Wuxian exclamou orgulhosamente. Por causa das mãos deles. Nenhum deles era canhoto. Tenho certeza disso, porque eles sempre me batiam usando a mão direita. Ao terminar de ouvir, o sangue de Lan Jingyi ferveu novamente e cuspiu impaciente. Pelo que você está orgulhoso? Olha como você é complacente! Entretanto, Lan Sizui começou a suar. Pensando bem, Atong tinha usado a mão esquerda para se estrangular, e o marido da Senhora Mo também usou a mão esquerda para empurrar a esposa. Porém, durante o dia, quando Mo Xianyu estava causando confusão no salão leste, os dois tinham se apressado para arrastá-lo para fora dali, ambos usando as mãos direitas. Era impossível que eles, subitamente, tivessem se tornado canhotos antes de morrer. Lan Sizui concluiu em pensamento, que embora ele não soubesse por quê, parecia que para descobrir o que era a criatura, eles teriam que direcionar o pensamento para as mãos esquerdas. Depois que Lan Sizui percebeu isso, ele se sentiu surpreso e olhou agradecido para Wei Wuxian. Lan Sizui não pôde evitar de pensar que não parece ser uma observação tão absurda. Seus olhos deixaram o sorriso de Wei Wuxian e se direcionaram a Jin, que acabara de desmaiar, numa espécie de síncope nervosa, chamando imediatamente sua atenção. Mas ao lado dela estava a Senhora Mo, e o olhar de Lan Sizui naturalmente viajou do rosto dela para as mãos. Os braços dela estavam caídos e quase completamente ocultos pelas mangas, com apenas metade dos dedos ficando à mostra. Sua mão direita tinha dedos bonitos e finos, sem dúvida os de uma mulher que vivia confortavelmente e nunca trabalhava. No entanto, os dedos da mão esquerda eram muito mais longos do que os da direita. Eles também eram mais grossos e suas juntas estavam dobradas com força. Lan Sizui percebeu e pensou.
Não era a mão de uma mulher, é a mão de um homem. E rapidamente comandou os juniores. Segurem a Sra. Mo agora. 2 garotos agarraram a Sra. Mo. Lan Sizhui disse calmamente com um olhar seguro. Me desculpe. Ele estava se preparando para colocar um talismã no braço esquerdo da Sra. Mo, quando de repente o braço se contorceu de um jeito absurdo, almejando a garganta de Lan Sizhui. Mesmo que os ossos estivessem quebrados, era impossível para uma pessoa viva torcer o braço daquele jeito. Ela o atacou rapidamente, e estava extremamente perto de agarrar o pescoço dele, mas ao mesmo tempo, Lan Jingyi deu um grito de dor, caindo na frente de Lan Sizhui e bloqueando o alvo original. Ela agarrou o ombro de Lan Jingyi, e chamas verdes se acenderam no local que ela pegou, fazendo a Sra. Mo soltá-lo imediatamente. Lan Sizhui escapou da morte, e estava prestes a agradecer a Lan Jingyi por isso, quando viu que metade do uniforme dele já tinha virado cinzas, ficando bastante estranho. Lan Jingyi retirou a metade restante de seu uniforme e reclamou, espumando de raiva: por que você me chutou, seu lunático? Você queria me matar. Wei Wuxian correu para longe como um rato assustado, gritando: não fui eu. Estava mentindo descaradamente. Wei Wuxian sabia que dentro do colete do uniforme do clã Lan, havia pequenas costuras de encantamentos, feitas com linhas finas da mesma cor, incluídas para proteção. Mas contra criaturas fortes assim, o uniforme poderia ser usado somente uma vez antes de se tornar inútil. Durante a emergência, ele pôde apenas chutar Lan Jingyi e usar o corpo dele para proteger Lan Sizhui. Lan Jingyi queria repreendê-lo outra vez, mas a Sra. Mo era mais importante. Todos os juniores estavam em suas posições prontos para um ataque quando a Sra. Mo despencou no chão. Rapidamente o sangue dela e carne foram drenados de seu rosto até que só restasse uma fina camada de pele em seu crânio. O braço masculino pútrido tinha caído de seu ombro, e ao sair pela manga, os dedos se desdobraram, como se estivessem se alongando ou se exercitando, e a pulsação de suas veias roxas estavam claramente visíveis. Então este é o ser maligno que a bandeira de atração espiritual atraiu. Ser desmembrado era um exemplo claro de morte angustiante. Era apenas um pouco mais digna do que a forma como Wei Wuxian morreu. Diferente da situação de ser reduzido a pó, quando uma pessoa é desmembrada, os membros do cadáver podem ser corrompidos com algum ressentimento da pessoa que morreu, e essa parte pode querer se reunir com as outras para permanecer como um cadáver completo. Portanto, um membro cria estratégias para encontrar as outras partes do corpo. Se as encontrar, o cadáver pode ficar satisfeito e descansar em paz, ou pode causar ainda mais problemas. Se não encontrar as outras partes do corpo, tem que aceitar a segunda melhor opção. E qual seria a segunda melhor opção? Se contentar com corpos de humanos vivos. Como no caso desse braço esquerdo, ele devora o braço de uma pessoa viva, e toma o seu lugar. Depois de drenar todo o sangue e energia da pessoa, ele abandona o corpo e encontra outro hospedeiro para parasitar, até que finalmente reúna todas as partes de seu cadáver. Assim que o braço possuía uma pessoa, ela morre imediatamente. Porém, antes que toda a carne fosse devorada, a pessoa ainda era capaz de andar, sob o controle do braço, como se ainda estivesse viva. Ao ser atraído, o primeiro hospedeiro que o braço encontrou foi Mozian. O segundo foi o pai dele. Quando a Sra. Mo disse para o marido ir embora, ele agiu fora do normal e a empurrou. Wei Wuxian originalmente pensou que tinha sido porque ele estava sofrendo pela morte do filho e também, por estar cansado da arrogância da esposa. Agora que ele pensava outra vez sobre isso, não era como um pai que tinha acabado de perder o filho deveria parecer. Não estava como alguém sem esperanças. Era uma tranquilidade fúnebre proveniente de uma pessoa já falecida. O terceiro hospedeiro foi a Tong, e a quarta a Sra. Mo. Durante o caos de quando as luzes foram repentinamente apagadas, o braço fantasmagórico tinha se transferido para o corpo dela. Quando a Sra. Mo morreu, o último corte no pulso de Wei Wuxian também desapareceu. Enquanto Wei Wuxian matutava, os garotos do clã Lan haviam percebido que, embora os talismãs não funcionassem, as roupas tinham algum efeito, e todos retiraram seus coletes para cobrir o braço esquerdo. As camadas de roupa pareciam um casulo branco. Após um segundo, a bola de tecido branco queimou com um chiado, criando uma fogueira verde e anormal. Ainda que aquilo ajudasse provisoriamente, depois de algum tempo, quando os uniformes estivessem completamente queimados, o braço iria emergir das cinzas. Sabendo disso enquanto ninguém estava olhando, Wei Wuxian correu na direção do pátio oeste. Os quase 10 cadáveres ambulantes que foram subjugados pelos garotos permaneciam silenciosos no pátio, selados por encantamentos desenhados no chão.
Wei Wuxian rapidamente chutou um dos símbolos, destruindo a formação inteira. Ele bateu palma 2 vezes encarando a pilha de corpos, e de repente, com um solavanco, eles abriram os olhos sem pupilas ou íris, deixando à mostra apenas o globo ocular completamente branco. Como se eles tivessem sido acordados pelo choque de um trovão. Então Wei Wuxian falou: acordem. É hora de trabalhar. Ele geralmente não precisava de encantamentos complexos para controlar esses fantoches. Um comando direto já servia. Os cadáveres ambulantes diante dele se moveram com alguns passos trêmulos. Porém, ao se aproximarem de Wei Wuxian, suas pernas ficaram fracas e eles caíram no chão, como se fossem humanos de verdade. Wei Wuxian achou aquilo tanto engraçado, quanto irritante. Ele bateu palmas de novo, dessa vez mais levemente. No entanto, aqueles cadáveres ambulantes provavelmente tinham nascido na Vila Mu e morrido lá também, não tinham experimentado a vida plenamente. Eles seguiram instintivamente o comando do invocador, mas ficaram horrorizados com ele, caindo no chão e com medo de se levantar. Quanto mais cruel o ser, melhor para Wei Wuxian controlá-lo. Estes cadáveres ambulantes não tinham sido treinados por ele e não conseguiam suportar suas manipulações diretas. O patriarca não carregava quaisquer materiais, o que quer dizer que ele não poderia fazer imediatamente ferramentas para inibir o medo dos cadáveres ambulantes. Ele não poderia sequer desmontar e reunir os pedaços dos corpos, pois notou que as chamas verdes no pátio leste estavam diminuindo gradualmente. Então Wei Wuxian teve uma ideia melhor. Pensou: por que vir para fora para procurar pessoas mortas com forte ressentimento e uma personalidade cruel? Sendo que não apenas um, mas vários no salão leste. Ele correu para o pátio leste. Passando pelos juniores, notou que a primeira solução de Lan Sizui tinha falhado. O rapaz encontrou uma segunda. Os discípulos puxaram suas espadas e as encravaram no chão, fazendo uma barreira de espadas. O braço fantasma colidia com a barreira, e eles gastavam toda a sua energia apertando os punhos de suas armas para que a criatura não escapasse, então não prestavam atenção em quem estava entrando ou saindo. Wei Wuxian entrou no salão leste e pegou os cadáveres da senhora Mo e de Mozian, um em cada mão, e sussurrou numa voz de comando: acordem! Em uma fração de segundo, o branco dos olhos da senhora Mo e de Mozian apareceram, e eles começaram a soltar o estridente e poderoso guincho furioso, natural dos cadáveres depois de voltarem à vida. Em meio aos gritos, outro cadáver tremeu e se arrastou, soltando um guincho mais baixo e fraco. Era o marido da senhora Mo. Os guinchos eram bastante altos e o ressentimento muito forte. Wei Wuxian sorriu, sentindo-se muito satisfeito. Vocês reconhecem o braço lá fora? Destruam-no. Os 3 membros da família Mo se moveram rapidamente, como nuvens negras. O braço fantasma rompeu uma das espadas, e estava prestes a fugir, quando 3 cadáveres ferozes apareceram. Além de ser incapaz de desobedecer ao comando de Wei Wuxian, a família também odiava a criatura que a matou, por isso eles soltaram sua raiva sobre o braço fantasma. A principal agressora era, sem dúvida, a senhora Mo. Cadáveres femininos são especialmente ferozes após a conversão, por isso os cabelos dela estavam desgrenhados e seus olhos vermelhos. Com as unhas tendo aumentado de tamanho, espuma se acumulando nos cantos de sua boca, e os fios de cabelo altos o suficiente para alcançarem o teto, ela parecia extremamente louca. Em seguida, vinha Mozian, que a ajudava usando tanto seus dentes, quanto sua mão. O pai dele vinha por último, cobrindo as lacunas entre os ataques dos outros 2 cadáveres. Os rapazes que estavam lutando ficaram emudecidos de espanto. Eles conheciam essas batalhas entre cadáveres ferozes apenas por livros ou boatos, e todos ficaram boquiabertos ao verem a cena sanguinolenta pela primeira vez, incapazes de desviarem os olhos. Eles todos pensaram que aquilo era absolutamente emocionante. Os 3 cadáveres e o braço estavam no meio de uma batalha difícil, quando Mozian foi bruscamente empurrado para longe. Seu abdômen tinha sido atacado pelo braço fantasma, fazendo com que alguns pedaços de seu intestino vazassem. Quando a senhora Mo viu isso, ela gritou incessantemente e protegeu o filho às suas costas. Seus ataques ficaram mais violentos, a força de seus dedos quase se comparando com a das armas de aço e ferro. Mas Wei Wuxian sabia que ela seria dominada aos poucos. Nem mesmo 3 cadáveres ferozes que tinham morrido recentemente podiam subjugar aquele único braço. Wei Wuxian estava assistindo à batalha atentamente. Sua língua estava levemente curvada, reprimindo um assobio agudo dentro de seus lábios, preparando-se para o soltar. O assobio seria capaz de despertar ainda mais hostilidade nos cadáveres ferozes, o que poderia virar o jogo. Mas dessa forma,
Por outro lado, seria difícil garantir que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. Em um piscar de olhos, o braço se moveu como um raio, quebrando impiedosamente com precisão o pescoço da senhora Mo. Ao ver a família Mo se aproximando da derrota, Wei Wuxian se preparou para soltar o assobio que estava prendendo sob a língua. Ao mesmo tempo, o eco de 2 toques em um instrumento de corda veio de longe. O som parecia ter sido reproduzido por um humano. O timbre era etéreo e claro, carregando os sombrios tremores de pinheiros balançando ao vento. Todas as criaturas que se enfrentavam no pátio enrijeceram ao ouvirem o som. Instantaneamente, os garotos da seita Guzulan ficaram radiantes, como se tivessem nascido de novo. Lan Sizui limpou o sangue em seu rosto e olhou para cima, exclamando alegremente: Han Guanjin. Assim que ouviu os 2 toques distantes da citara, Wei Wuxian se virou e começou a sair. O som de outro toque repercutiu. Dessa vez, um tom mais alto, cruzando os céus com alguns graus de amargura. Os 3 cadáveres ferozes recuaram e cobriram uma orelha com a mão direita. No entanto, era impossível bloquear o tom de erradicação da seita Guzulan. Eles recuaram alguns passos atordoados, e baixos sons de ruptura vieram de seus crânios. O sangue jorrou e os cadáveres ferozes caíram no chão imóveis. O braço tinha resistido a uma dura batalha, por isso, após ouvir o som das cordas novamente, ele não resistiu caindo no chão com os dedos ainda se encolhendo, mas incapaz de se mover. Depois de um breve momento de silêncio, os rapazes não puderam evitar se agitarem ruidosamente, comemorando a alegria de sobreviverem ao incidente. Eles tinham lutado durante a noite emocionante, e o reforço de sua seita finalmente havia chegado. Mesmo que nesse instante eles fossem punidos por razões como que ser descortês e fazer barulho é prejudicial para a reputação da seita, eles não se importavam. Após agradecer aos céus, Lan Sizui de repente percebeu que alguém tinha desaparecido. Ele puxou Lan Jingyi e perguntou: onde ele está? Lan Jingyi estava absorto em sua alegria. Quem? Qual deles? Lan Sizui respondeu: o jovem mestre Mo. Lan Jingyi disse: hã? Por que está procurando pelo lunático? Quem sabe para onde ele fugiu? Ele provavelmente está assustado com as minhas ameaças de bater nele. Lan Sizui o encarou em reprovação. Sabia que Lan Jingyi sempre foi descuidado e direto e não pensava 2 vezes sobre nada nem suspeitava de ninguém. Ele pensou: vou esperar Han Guanjin, e então contar tudo para ele. Afinal, até mesmo espectadores precisam escolher em quais eventos vão aparecer, pensou. Um evento que envolve muitos gritos e sangue, definitivamente não era do tipo seguro. Wei Wuxian chegou na casa de Mo Xianyu e eliminou todas as evidências da formação sacrificial do seu quarto o mais rápido que conseguiu, e saiu. Infelizmente, a pessoa que veio acabou sendo do clã Lan, porém mais lamentável ainda foi que aconteceu de ser justamente Lan Wangdi. Esta era uma das pessoas que tinham lutado com ele no passado, então por isso estava se retirando o mais rápido possível. Ele estava com pressa para encontrar uma montaria, quando passou por um pátio e viu uma grande pedra de moinho em seu interior. Um burro estava amarrado à alça do moinho, ruminando. Quando o animal o viu correndo apressadamente, pareceu ficar surpreso, e o olhou de lado, com uma expressão humana. Wei Wuxian fez contato visual com ele por um segundo, e foi imediatamente tocado pela minúscula quantidade de desprezo nos olhos do animal. Wei Wuxian se aproximou e tentou puxar a corda para soltá-la da alça, mas o jegue reclamou fazendo alguns barulhos altos. Portanto, ele teve que usar a arte do gogó e a força para enganá-lo e levá-lo para a estrada. Embora o jegue fosse extremamente mal-humorado, no fim colaborou e enquanto o sol estava nascendo no horizonte, eles saíram pela estrada principal. Fim do capítulo. Ajude a autora e compre a obra original traduzida em português pela editora New Pop, para que cada vez mais obras chinesas possam vir ao nosso país. O link do livro está abaixo na descrição do vídeo.